primeiro lugar é paixão. A luteria requer, a paixão requer o amor. A paixão é o principal pro luthier. A gente se apaixona por todo instrumento que faz. A luteria no Brasil ela veio com a colonização, né? E não há dúvida que os jesuítas tiveram um papel fundamental nisso tudo. Os instrumentos, obviamente, quebravam e tinha que alguém consertar. Então eles mesmos consertavam. Muitos, inclusive no século XX, muitos padres capuchinhos, eles faziam violino, eram luthiers, inclusive. Eram artesãos, né? Mas os jesuítas também faziam esse trabalho e, obviamente, ensinaram os índios. A luteria, se for ver como construção de instrumento, de forma genérica, já existia, porque os índios também faziam flautas, faziam chocalhos, faziam outros instrumentos. A música ela não ocorre sem o luthier, né? Se não tivesse alguém para construir o instrumento, não haveria música, né? Acho que a única música que poderia haver é o canto, né? Porque essa não depende do luthier. Todos os outros instrumentos dependem de alguém que construa um instrumento. O instrumento feito à mão ele é sempre mais trabalhado, né? O luthier ele pode, se for de fato um luthier que entende do riscado, né? Que entende da música e do instrumento, ele trabalha a questão da madeira, do desenho, de todo o trabalho interno, inclusive, que o instrumento tem. Não é só o externo que importa. Os instrumentos feitos em série, como são feitos hoje na China, por exemplo, no Japão, eles não têm a qualidade dos instrumentos feitos por um luthier. Na luteria, a gente precisa entender de mais coisas além de simplesmente construir um instrumento. Nós temos que entender de história, química, física, matemática, desenho, metrologia, música, para que a gente possa construir realmente um instrumento bem feito. Na química, por exemplo, para o nosso uso de verniz, como fundir uma resina com a outra, como trabalhar com essa questão. Na física, a parte de acústica todinha, a gente tem que entender de mecânica, como o instrumento realmente esse movimento se comporta com as vibrações. Música é o nosso meio de ter a linguagem com o músico, de saber o que a gente precisa, o que os músicos precisam. Desenho, porque se começa de um princípio, começa do desenho que vai sair um instrumento. Geometria, para entender da planta, do que vai... e outras matérias assim. Muito importante é a história, que a gente constrói instrumentos baseado no que foi feito no passado. É um trabalho muito difícil mesmo. Você faz toda a mão, desde pegar o bloco bruto e transformar num violino é uma coisa muito prazerosa. E como é o primeiro instrumento, demora muito. Você tem que aprender a ter paciência, a ter concentração, o que é mais difícil para mim, que tinha 17 anos na época. Então, não tinha paciência nenhuma. E quando eu consegui terminar o violino, que foi meu primeiro instrumento, você sente um prazer imenso, né? Fala, poxa, eu consegui fazer isso. Eu consegui construir um instrumento. Mas ninguém gosta do primeiro instrumento. Porque a gente quer sempre aprimorar, sempre chegar à perfeição. Um instrumento bem construído e bem acondicionado, ou seja, bem guardado, ele pode durar centenas de anos. Tem uma brincadeira que a gente faz, quando um músico morre, o outro já está querendo saber onde é que foi parar um instrumento, né? O meu pai conseguiu um contato para eu comprar esse violino em São Paulo, e ele é um violino feito por luthier Milano em 1907. Na verdade, ele faz parte do corpo da gente, da vida da gente, né? E muitas vezes até as esposas, elas com ciúmes, né? Elas falam, você gosta mais do violino do que de mim, né? É isso que... Mas não é bem verdade. É igual filho. Depois que nasce, você não quer dar para ninguém.
aquele filho entregar para ninguém, né? Então, mesmo quando é encomenda, dá uma dor no coração, assim, você entregar aquele instrumento, né? Aquela obra de arte. O violoncelo, ele representa um momento de interiorização muito grande para mim. Quando eu estou em contato com a música, com o instrumento, com o violoncelo, é um momento muito importante de contato com o meu eu interior, né? O luthier, ele se dedica a esse instrumento de corpo e alma. A alma, ela serve para transmitir vibração do tampo para o fundo, que é essa parte. Aqui a gente tem um violino cortado, então a alma tem uma posição exata, que ela vai ajudar na resistência do instrumento para que ele não se rompa com a pressão das cordas, que são aproximadamente 20 quilos. Então é muita pressão nesse sentido. Sobre esse arco, se não tivesse uma alma aqui também, ele iria afundar até quebrar. A importância dessa ferramenta, dessa parte no instrumento, ela tem que estar bem ajustada para ajudar na resistência e para ajudar na vibração. Ela estando fora do seu lugar correto, a sonoridade muda. Isso o músico percebe muito facilmente, porque... E tanto um luthier também tem que aprender, tem que saber isso, diferenciar. Os instrumentos que têm alma, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, viola da gamba, são instrumentos que utilizam alma. Tem outros instrumentos também, mas principalmente os instrumentos que eu construo, que são da família do violino, que para mim são violino, viola, violoncelo, todos eles utilizam a alma com a mesma função e a mesma ideia, só que em tamanhos diferentes. Essa é a função da alma. Não posso dizer o porquê o nome alma, tá? Mas assim, na minha visão, o nome alma, porque sem a alma, sem essa peça, o violino não pode funcionar. É como o nosso corpo, a gente diz, sem a nossa alma, sem o nosso espírito também não funciona. No fundo, todo mundo tem que buscar fazer aquilo que gosta, né? Então, quando alguém pergunta assim, você trabalha como luthier por quê? É porque eu gosto. Então, dizem que sinônimo de felicidade é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você fazer só o que gosta. Não interessa o que é, né? Tem gente que gosta de jogar futebol, problema dele. Se todo mundo buscar fazer o que gosta e trabalhar com o que gosta, já ia desestressar bem o planeta. Só aí, porque felizmente as pessoas estudam o que não está afim de fazer, diferente de jornalismo, né? Jornalismo também, se o cara não nascer para ser jornalista, vai fazer jornalismo para trabalhar no McDonald's, não vai resolver nada. A luteria representa tudo hoje, porque o que eu tenho hoje é devido à luteria, é devido a essa arte. Eu digo que os instrumentos me levam a todas as partes do mundo, a todos os lugares que eu já fui, foi devido aos instrumentos e nada em vão. Desde por causa da música ou por causa do violino, principalmente. Eu tive a oportunidade de visitar vários cantos do Brasil e do mundo porque eu sou luthier. Então ela representa a minha vida, representa a minha alma, representa o meu amor, ela representa um pouco de tudo isso. Luteria é uma profissão muito sofrida, exige muita paciência, até demais, muita técnica, muitos objetivos e não é fácil fazer luteria, nem um pouco, porque você fica o dia inteiro trabalhando com pó, com madeira, com instrumento, ferramenta afiada, se corta todo dia e é um trabalho meio que sozinho, porque a maioria dos luthiers não tem companheiro, você fica dentro de um ateliê, trabalhando todos os dias, sem ninguém, só quando vem alguém conhecer seu ateliê e tal. Então, tem que ter a paixão é uma das coisas mais importantes. Se o luthier não tem paixão, ele não vai construir bem, ele não vai fazer um bom instrumento, um músico profissional não vai conseguir tirar o som que ele precisa de um instrumento de luthier, que é a coisa essencial. A pessoa que começa, né, então ela começa mais apaixonada, né? Tudo é assim, né? Namoro, tudo está na paixão. Só que depois a coisa permanece porque realmente você amadurece aquela paixão, você transforma o
aquilo se transforma sozinho em amor mesmo. Você começa a ter amor à profissão. E mesmo que eu venha fazer outra coisa hoje em dia, até eu brinquei outro dia, falei, se eu ganhar na loteria vai ser muito bom, porque eu vou fazer loteria só para mim, sabe? Vou comprar todas as melhores madeiras que eu encontrar, vou para a Itália buscar, só para fazer violino, para ficar para mim, não vou vender para ninguém, né? Porque não é nem paixão, sei lá, não há necessidade nem nada, mas você acaba fazendo, né? Você nunca vai dispensar sua banca, suas ferramentas, não tem como. Quando eu faço um instrumento que eu pego, o instrumento que eu toco, assim, eu tenho essa coisa da emoção, de saber que aquilo vai para uma casa onde tem um músico, vai acompanhar a família, às vezes vai acompanhar a família por gerações, né? Então eu até confesso que faço algumas, vamos dizer assim, alguns rituais no sentido espiritual para que aquele instrumento traga boas vibrações para quem for usar, para que aquilo seja um ponto de captação de boas energias dentro do ambiente para onde ele vai. Isso porque dentro da crença que eu sigo, eu sei que é possível, porque tudo é energia. É como transformar uma matéria morta em matéria viva.